Toda relação tóxica proporciona uma instabilidade emocional bastante grande. Se estamos diante de algo que nos faz bem, então por que não nos livramos? Por que não nos afastamos disso? São os gatilhos emocionais que não carregam força ou confiança dessa tomada de decisão mais saudável pela sua vida. Então nós hoje vamos entender quais gatilhos te impedem de terminar uma relação tóxica. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um prazer te ter por aqui. Antes da nossa reflexão, só quero te pedir para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Nós podemos encontrar uma somatória de gatilhos que constrói um ambiente despotente de se livrar disso. Então, te convido a assistir todos os pontos, todos os gatilhos, porque eles juntos fazem mais sentido do que individuais. E a gente precisa começar por um primeiro, que narra muito do que a gente vai encontrando por aí, que é este gatilho: ter muitas feridas anteriores ao relacionamento. O que isso significa? Quando nós entramos numa relação onde anterior a ela nós estávamos com muitos machucados para lidar, relações com a família, relações de outros namoros, de outros casamentos, de outras situações amorosas, ou mesmo situações especiais, financeiras, profissionais, mas que estão ali machucando. Ao encontrar uma relação que ali você busca atenção, dedica atenção, busca afeto e dedica afeto, é possível que esse lugar sirva como uma boia no meio de um oceano sem nenhuma chance de sobrevivência, onde tudo está ruim, onde tudo está desandando, onde as suas chances parecem mínimas de ser feliz. Então, esse relacionamento acaba entrando num lugar de salvação. E por mais ruim ou tóxico que ele possa ser, ele cumpre uma função de distração e até de ocupação destas outras áreas. Então, os nossos relacionamentos, as nossas situações, as nossas feridas anteriores à relação são grandes gatilhos que nos impedem agora de nos livrarmos de uma relação tóxica. Porque justamente para se livrar de um sentimento ou de um ambiente que estava muito denso, nós caímos aqui. E mesmo que você não tenha consciência disso, dentro de você tenha certeza que uma intuição e um inconsciente sabe que a ausência dessa relação é se aproximar daquelas constituições anteriores às quais você estava tão assustado. Então, o primeiro gatilho é não querer revisitar o momento anterior à relação, o que é uma fantasia, porque anterior não existe. O passado é mera lembrança. Nós estamos indo para a frente. Então, isso acaba contaminando um pouco o seu pensamento, como se você voltasse a uma condição a qual estava muito ferido. Mesmo que encontre mais feridas, como eu disse nessa relação, parece insuficiente. Então, você já entra nessa relação numa dependência de sobrevivência, a qual você depois tem muita dificuldade de se livrar. Um segundo gatilho: você acredita que o fim e o sofrimento são culpa sua. Olha só que situação delicada, né? Muitas vezes no relacionamento tóxico, exatamente essa outra pessoa a qual está toxicando, talvez você também esteja contribuindo com isso, mas essa junção tóxica traz com que o par muitas vezes manipule as suas sensações. E que você, se está no lado mais frágil, como eu narrei anteriormente, às vezes vindo já de lugares e de situações anteriores que não são fáceis, ou seja, já se constitui uma pessoa machucada, fica fácil com que você assuma a culpa, se sinta culpado pelo que está acontecendo. Então, lidar com o fim, e mais uma vez, olha como eu estou enlaçando o ponto anterior, viver a ausência dessa relação e sei lá o que tem na ausência, e o que você encontra na ausência dessa relação, acaba virando uma culpa sua, um peso todo para você carregar. Lógico que isso tem sofrimento, todo fim é delicado e ainda soma-se que, olha, este sofrimento está sendo vivido porque eu decidi assim. E decidir assim precisa de um motivo muito forte que supere o sofrimento. E nessa fragilidade toda, na manipulação tóxica, numa relação muitas vezes onde um manipula o outro, o sentimento de você estar errando, mesmo tomando uma decisão que se livra de algo que está ali te machucando, que é tóxico, como a gente está falando, traz uma culpa atroz, uma culpa quase insuportável, a qual só de pensar eu já desisto. Por isso que muitas vezes a desistência não acontece pós-término, acontece inclusive antes, impedindo que uma decisão de término de fato aconteça. Um terceiro gatilho bastante comum em situações e relações tóxicas são:
Ser convencido de que você é desimportante sem o outro. Também um quê de manipulação, onde a sua autoestima baixa, ou sua fragilidade, o seu momento emocional e de vida mais frágil é usado a favor de te olhar com desimportância, te perceber sem força, com desvalor. E assim, a sua ausência daqui é pior do que ficar aqui. Então, pode estar ruim, posso ser tóxico, mas já botei a culpa em você, né? Já deixei você se achando errada, e mais do que isso, então, também coloco que ser convencido de que você é desimportante sem mim. Eu te convenço de que a ausência da nossa relação, a ausência de mim, te proporciona um desvalor ainda maior. Se perceber nesse lugar de desimportância é de fato muito angustiante. E é uma manipulação clássica, porque se nós pensarmos bem, qualquer lugar que nos fere, qualquer lugar que não nos faz bem, nunca será melhor do que a ausência deste. Entende? Porque pode ser que num primeiro momento de susto, se ausentar de algo que cumpriu tantas funções para você emocionais, pode dar um susto de desamparo, de vazio, né? Uma coisa meio ilhada, ilha meio deserta. Mas se pensarmos bem, isso é uma fase primária, até de luto, mas que no momento seguinte você se encontra livre de mais um lugar de sofrimento. Então, não é bom crer nisso, é bom lutar contra isso e entender essa lógica. Sempre que me distancio de algo que me faz mal, eu estarei melhor. Então, nada disso. Você não é desimportante sem o outro. Talvez você seja desimportante ficando por onde te consideram menos importante. E esse último gatilho que amarra bastante toda essa situação, não se sentir forte para recomeçar. Pois é, olha quantas vezes a gente está usando a palavra fragilidade, toxicidade, esse lugar de desvalor, de desamparo. Claro que uma pessoa dessa não está numa preparação para viver nenhuma força em nenhuma situação, em nenhum contexto. Só ausência de força. Por isso que a cola que faz ficar com esse outro acaba sendo tão firme. Porque eu sou esvaziado de qualquer força e a minha força é esse outro me move. Construo uma atmosfera onde estou na dependência do movimento do outro para poder ter um movimento em mim. E nisso, a ruptura disso ela é ilógica na sua cabeça, porque não tem força nenhuma, então para onde eu vou fazer o quê? Pelo menos aqui tenho algo, né? Ainda que seja algo ruim, parece que ter algo é melhor do que não ter nada. Mas isso é só uma fase, porque a descoberta da força sempre acontece com o tempo. Mas nesse lugar de não se sentir forte para recomeçar, é só um resultado justamente da toxicidade que dominou essa relação, que dominou o seu íntimo. E assim, se sentir despotente ao máximo é mais uma fantasia que uma atmosfera tão firme de agressividade, dessa violência emocional, proporciona a você. Então, há de se questionar, há de se perguntar e há de se perceber mesmo se seu mundo é apenas isso. Acho que o mundo é sempre muito maior. Veja, eu convido vocês a pensarem e se provocarem a terem essas conversas e talvez narrarem esses pontos com amigos, com familiares, pessoas de fora da relação. Porque é importante nós vermos que o mundo é sim muito maior do que a densidade que estamos sentindo. Que ele pode ser muito mais leve e tranquilo do que essa tensão vivida. E que todos os gatilhos são sentenças emocionais construídas aí, mas que fora daí, talvez as regras do mundo não sejam assim. Talvez as lógicas humanas possam ser diferentes. Talvez relações saudáveis não passem nem perto desse regramento aqui tão ruim que você está sentindo. Então, se coloque em provocação, se coloque em conversas. Claro que isso vai ser um ponto inicial para você ir sentindo um pouco dessas reflexões, mas com o tempo você vai se percebendo mais forte e dando a lógica a si mesma de que ficar num lugar como esse não é nunca e jamais será um lugar bom para você. Quero te agradecer imensamente por ter confiado nas minhas palavras até aqui, por ter aceito essa reflexão. Mais uma vez te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal. Aqui na descrição tem meus outros trabalhos, minhas redes sociais. Será um prazer te ter aqui e nos outros lugares pertinho de mim. Seja sempre muito bem-vindo. Eu desejo que você seja feliz. Estamos super no caminho certo. Um super beijo.